campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Estude Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz. Hoje o capítulo 32.1, que tem como título Em torno da régua áurea. Texto de Emmanuel, baseado nos capítulos 17, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também na questão 875 do Livro dos Espíritos. Vamos dar uma olhada então no capítulo 17, no item 10 do Evangelho. Capítulo 17, Sejam perfeitos, item 10, O homem no mundo. E diz assim o texto: Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem seus corações, não se perturbem por pensamentos fúteis ou mundanos. Elevem seus pensamentos em direção aos espíritos que evocam, para que eles possam encontrar em vocês as condições necessárias para poder ajudá-los, inspirando-lhes os sentimentos da caridade e da justiça. Não acreditem que, ao incentivar a prece e a evocação dos bons espíritos, desejamos que vocês vivam uma vida mística, que os coloque fora das leis da sociedade, onde estão obrigados a viver. Não é assim. Procurem viver com os homens de sua época, vivam como eles vivem. Se sacrificarem as necessidades ou até mesmo as banalidades do dia a dia, façam isso com um sentimento de pureza, para que essa renúncia possa ser santificada. Se forem obrigados a conviver com espíritos de natureza diferente, com características opostas às que possuem, não devem afrontar nem contrariar esses espíritos. Sejam alegres e felizes, mas com uma alegria que venha de uma consciência tranquila. Vivam com a felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para o seu retorno. O texto segue também, meus irmãos. Depois nós podemos ler na íntegra. Agora nós vamos dar uma olhada no Livro dos Espíritos, na questão 875, em que Kardec pergunta: como podemos definir a justiça? E a resposta dos Espíritos: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Importante, né? Essa pergunta e essa resposta. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E agora o texto de Emmanuel. Em torno da régua áurea. Quanto mais se adianta o progresso, mais intensamente se percebe que a vida é um condomínio. Partilhamos em regime de obrigatoriedade o ar ambiente e a luz solar, que nunca estiveram sob nosso controle. E em nos referindo aos bens que retemos na terra, quanto na condição de espíritos encarnados, à medida que solucionamos as grandes questões de interesse coletivo, quais a da justiça, da economia, do trabalho, da provisão ou da moradia, mais impelidos nos reconhecemos a observar o direito dos outros. Seja num edifício de apartamentos, seja numa fila de compras, as nossas conveniências estão sujeitas à tranquilidade dos vizinhos. Numa oficina, quanto mais importante se mostre, a produção apenas surge no rendimento preciso se mantida na forma da música orquestral, atribuindo-se a cada instrumento a responsabilidade que lhe compete. Civilização e cultura baseiam-se no espírito de equipe, com a interdependência de permeio. Princípios idênticos prevalecem no reino da alma, convocando-nos o livre-arbítrio ao levantamento da segurança e da felicidade de todos aqueles que nos comungam a experiência. Sem nenhuma pretensão de natureza política, a doutrina espírita funciona atualmente no campo religioso da humanidade,
por mecanismo providencial de alertamento, induzindo-nos ao concurso natural e espontâneo na edificação do bem comum. Por séculos e séculos, conservamos no mundo ignorância e carência, guerra e criminalidade, em nome da vontade de Deus. Entretanto, o Espiritismo, restaurando a mensagem do cristianismo que veio estabelecer a fraternidade entre os homens, pergunta a cada um de nós se estaríamos realmente certos de viver sob a vontade de Deus, se formássemos entre as vítimas da penúria e das trevas de espírito. Vivemos agora gigantesco empreendimento de renovação. Usemos todas as nossas possibilidades, sejam elas recursos ou aptidões, na construção dos tempos novos. Solidariedade e cooperação, entendimento e concórdia, amor e deslocar-se da teoria para erguer-se na vida prática. A regra áurea para complementar-se devidamente não se restringe à estrutura negativa. Não faças ao outrem aquilo que não desejas, e sim exige plena observância da forma positiva em que se expressa. É preciso fazer aos outros tudo aquilo que desejamos nos seja feito. É isso mesmo que Emmanuel nos diz, meus irmãos. A doutrina espírita veio a desbravar nós, espíritos imperfeitos, a nos colocarmos o despertamento da consciência de que temos necessidades uns dos outros, que ao vivermos em sociedade aqui no mundo físico, no mundo material, devemos respeitar os limites de cada um, devemos respeitar os nossos limites, não invadindo o aprendizado e a experiência de um espírito que convive comigo, dentro do meu lar, dentro da sociedade. A doutrina espírita como consolador, mas acima de tudo, iluminando as nossas mentes, ampliando a nossa visão sobre a imortalidade da nossa alma, desbravando os caminhos do nosso pensamento, nos dando a consciência de que somos imperfeitos, de que estamos matriculados numa escola, de que viver no mundo físico é necessário para o aprendizado de um espírito imortal que nós somos, de que estar matriculado aqui nesse mundo material é essencial para o nosso progresso, é essencial para o nosso olhar ainda negativo, como nos diz Emmanuel, e que a partir desse despertar deve se tornar um olhar positivo sobre a nossa existência, sobre a nossa vida. E tudo isso começa com gratidão a esse presente da vida. Gratidão ao nosso Pai, ao nosso Criador. Gratidão por todos os dias termos aqui experiências necessárias ao nosso aprimoramento, ao aprimoramento desses irmãos que convivem conosco. Porque temos necessidades íntimas, mas acima de tudo necessidades coletivas. Somos muito parecidos, meus irmãos, por isso que reencarnamos nesse mundo de provas e expiações. Mas temos experiências e necessidades diferentes. No nosso mundo material, nós temos necessidades dos nossos professores, dos nossos médicos, dos nossos cientistas, dos nossos irmãos responsáveis pela limpeza da cidade, dos nossos irmãos que cuidam das nossas crianças, cuidam dos nossos idosos, que já cuidaram de nós crianças e que irão cuidar de nós quando idosos, sejam os nossos familiares ou das entidades que são responsáveis por isso. Temos necessidades de fraternidade, de coletividade fraternal, de um perdão e de um amor que nós, até então, desconhecíamos. E que essa doutrina de amor nos coloca próximos agora, para juntos seguirmos firmes nesse despertar, meus irmãos. Que estejamos conectados com o Cristo, com a espiritualidade, com esses espíritos que vibram por nós, os nossos mentores, que nos dão o sustento também de caminharmos juntos. Por isso, gratidão também a esse trabalho,
a essas reflexões que nos lembram o quanto é necessário estarmos olhando para frente, com positividade sobre a vida. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.